por que toda essa confusão de línguas? Por que tantas pátrias? Por que tantos países, tantos povos diferentes, culturas diferentes? E algumas, infelizmente, bem ruim, como é o caso do meu país, que irmãos têm acompanhado por aí. Às vezes tem vergonha de dizer que é brasileiro, porque o Brasil está passando por uma fase muito terrível, né, de corrupção, coisas escandalosas. Mas não é só isso. Isso trouxe o desemprego, isso trouxe a violência, isso trouxe a insegurança. O país do irmão também tem lá seus problemas. Outros também têm. Aqui é um país pequeno, como tem dito, um país mais pacífico, mais tranquilo. Mas também tem as suas dificuldades, suas lutas. Mas por quê? Por que que o mundo está assim? Será que esse era o plano de Deus? Ao olhar para o cenário mundial, nossos dias, as coisas vão mudando de um dia para outro, né? Quando às vezes acontece uma coisa que choca o mundo, de repente já no dia seguinte é outro acontecimento. E agora está o mundo todo voltado para a Síria, né? Para o que tem ocorrido lá. Um ditador, um homem cruel, um homem sem nenhuma sensibilidade humana. Então, de repente, manda que seja lançada uma bomba de gás venenosos. Se fosse um quartel militar, aliás, quartel sempre é militar mesmo, né? Se fosse um quartel, numa área militar, né? Menos mal, porque eles estão lá para isso. Mas onde há crianças, velhos, mulheres, pessoas inocentes, com o único objetivo de provocar mais a ira dos adversários, porque é para seu próprio benefício. Aí o que faz os Estados Unidos? Manda lá uma bomba, muitos mísseis, destrói ali, né, aquela área militar de onde partiu a tal bomba de gás venenoso. E o mundo está assim nesse conflito. E agora está todo mundo voltado para ali, porque buliu também com a Rússia, porque a Rússia ela defende esse poder tirano de Bashar al-Assad, porque há interesse de venda de armas. Percebe, irmãos? A Rússia apoia esse regime da Síria exclusivamente porque ganha milhões e milhões de dólares em venda de armas, porque a Síria tem dinheiro. Com toda aquela desgraça totalmente quase destruída, é um país que tem dinheiro, está alimentando a Rússia com dinheiro, com venda de armas, e por isso as forças da Rússia estão lá sem ter nenhum interesse naquilo. E aquilo é uma confusão tremenda, porque tem pelo menos oito poderes ali, entre regimes, entre nações, entre grupos terroristas, estão ali, uma carnificina. Só que isso afeta o mundo inteiro. Afeta o mundo inteiro. E quantos estão tentando correr de lá para outros países, né? Não ter acompanhado o problema da imigração, coisa terrível. Quando vê aquelas cenas da tristeza da gente, né? Crianças, coitadas, passando fome, sede, frio, muitas morrendo sem saber o porquê. Quantas pessoas morrendo na travessia do oceano, tentando escapar dessas nações. Quando chega ali, encontra uma cerca enorme, militares armados. Aqui vocês não passam, e os coitados ficam ali, entre o fogo cruzado, aguardando a misericórdia de alguém que possa lançar a mão. Irmãos, essa é a situação, o cenário do mundo. E um vai para cá, pronto, eu estou aqui, que eu tenho comentário, aqui, comentado aqui é mais sossegado, é tranquilo. O Gabriel também veio por alguns motivos, inclusive um desses é muito justo, né, porque ele tentou resultado positivo, né, os objetivos com certeza que ele tinha em negócio também. Por fim encontrou aqui a Gabriela, que era um cumprido que estava aqui guardado para ele, também já foi bom, né, Gabriel? Foi muito bom, sucesso. Eu vim para que instalar para os filhos, para aqui poder estar em paz, aqui ter segurança, eu com a minha esposa, já não somos criança, né?
temos aqui relativamente um bom atendimento de saúde, todos nós pensamos sempre numa pátria melhor. Isso é importante, é necessário, é importante nós nos preocuparmos com isso. Mas eu comentei aqui, inclusive, nos momentos finais da minha última exposição aqui, não é? Quanto falta, o que me falta, no finalzinho eu fiz referência a isso. Até quando, né? Até quando vão poder beneficiar dessa segurança aqui, dessa paz, dessa tranquilidade, né? Até quando? A gente sabe que é provisório também, por pouco tempo. Mas nós ficamos acomodados, e hoje eu pensei em falar nisso aqui, porque as lições, Centro Dado especialmente é de hoje, ela enfatiza muito o quê? Buscar o quê? O reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Mas o que nós percebemos é que todos nós estamos correndo de um lado para o outro, né? Atrás de um emprego, atrás de um lugar mais seguro, atrás de um sítio em que a gente possa viver melhor, mas nós estamos presos a uma visão muito horizontal. Né? Uma visão muito horizontal. Onde é que é melhor? É Portugal, Estados Unidos, é Bolívia, é isso. E nesse afã de buscar alguma coisa melhor, pouco tempo nós temos para olhar para cima, na verdade. Estamos olhando aqui para os lados, onde é que eu posso atacar, onde é que vai ser melhor. E às vezes a gente vê uma ganância dos homens, coisa terrível. E nós, apesar de procurarmos viver uma vida modesta, uma vida honesta, uma vida mais dedicada à família, à religião, às coisas mais úteis, mas nos perdemos nesse corre-corre aí de sempre buscar alguma coisa melhor. E mesmo entre nós poucas vezes paramos para pensar, olha, no fim, tudo isso está acontecendo aqui à volta, isso aqui, Deus tem permitido para dizer o quê? Merece, olha, preocupa primeiro com o reino dos céus, com a sua salvação, como é que está seu coração, como é que está a sua fé, sua religião, como é que está a sua família, qual o preparo que você tem feito. Isso são os apelos que o Espírito Santo faz no coração nosso, né? Mas isso passa assim de relance. Aqui nós estamos, por exemplo, agora todos quietinhos, ouvindo, né, falando disso. De repente termina aqui o culto, já saímos, de repente fala, Túlio, você trocou um carro, né? Puxa, olha, isso aqui é potente, puxa, está feito pensando, não sei o que, né? Muitas vezes nós saímos de fora, olha, você sabe, estou pensando em mudar daquela casa, porque olha, está meio apertado, pensando em comprar um apartamento, não sei o quê, papapá, olha, pensando em mudar de emprego, por isso, para aquilo outro. E voltamos àquele mesmismo de sempre estar voltando para as coisas pessoais. Não sei se vão terminar o culto e ali fala alguém, poxa, mas olha, realmente o irmão trouxe a nossa lembrança, coisa que a gente precisa preocupar mais, não é? Nossa salvação, a situação do mundo, não é? O que Deus tem permitido toda essa situação aí? Será que não é para me alertar? Para me preparar? Eu tenho dito, será que Deus está satisfeito com esse mundo, com a situação? Claro que não. Mas Ele está satisfeito comigo, consigo, com a preparação? Também não. Porque vê que nós estamos muito acomodados, muito quietos, não estamos realmente empenhados nessa obra que nós estudamos hoje, nesse trabalho que nós precisamos estar voltado mais para o próximo, para ver de que maneira podemos despertar o interesse das pessoas na salvação eterna. E é isso que nós estamos fazendo. Mas uma coisa é certa, nós precisamos de nos preocupar tanto com a nossa salvação, a salvação daqueles que pudermos, e na medida do possível, escapar daqui e dali, dos perigos também desse mundo. Mas uma coisa é certa, que para nós, que nós precisamos mesmo, é uma vida em que nos assegura a total liberdade, a total segurança. Ao ler 1 João 5,19, o que nos diz ali? Segundo o apóstolo João, o mundo está na mão dos governos, na mão da família, na mão da igreja, o mundo está na mão de quem? Como diz aí? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, aqui está a diferença. Ele diz uma coisa:
Sabemos que somos de quem? De Deus. Nós somos de Deus, graças a Ele por isso, né? Nós somos de Deus. E por isso temos gozado de uma proteção, né? Temos gozado de uma certa liberdade, nós somos de Deus. Mas o mundo está entregue a quem? A uma amiga. O mundo, irmão, no mundo. E quem somos nós em relação ao mundo, né? Ao mundo inteiro. Então nós estamos aqui envolvidos num ambiente perigosíssimo, todo minado à nossa volta. Por que que o mundo está nessa situação? Segundo aos Coríntios 4, o verso 4, segundo os Coríntios 4, o verso 4, diz assim, apóstolo Paulo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como o mundo está no maligno, ele conseguiu cegar os homens, de tal forma que essa é a situação que nós vemos. As decisões que são tomadas, sempre a tendência é oprimir o pobre em detrimento da riqueza dos ricos. As próprias autoridades eclesiásticas percebem uma cegueira total, não falam do fim do mundo, da necessidade de um arrependimento, da aproximação com Deus. Uma ala fala da prosperidade, teologia da prosperidade. Você dá e ganha. Quanto mais dá, mais ganha, e você fica rico. Outra diz, não, nós temos que unir, é uma religião só. Temos que unir para que haja paz no mundo, e é assim que vai dar resultado. Também não é este o caminho. Não é este o caminho, porque nunca vai se conseguir as ideias ser iguais. Se fosse para unir em torno da verdade, isso sim, esse seria o ideal. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas não estão interessados na verdade, estão interessados em unir para buscar os seus interesses. E os poucos que estão se unindo na verdade, é esse pequeno grupo, como estamos comentando, o pequeno grupo, que finalmente vai ficando sufocado no meio de tanto erro, tanta maldade, tanta cobiça, tanta ganância, porque estão cegados. E nós temos que ter em mente que, ao chegar cada vez mais para perto dessa situação, nosso caminho é pensar mesmo no reino eterno, buscar primeiro o reino de Deus, trabalhar nesse sentido, porque esse é o objetivo que Deus colocou em nossa mão. Aquele reino foi perdido desde o princípio, e nós aqui na verdade não temos pátria. Ao lermos na Epístola de São Pedro, a primeira epístola, no capítulo 2, versos 11 e 12, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, que nos diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Não é isso que nós estudamos na lição? É que a irmã está dizendo ali, né? Eu ouvi até, achei interessante a experiência dela com a médica, né? A senhora vizinha? Minha senhora, vizinha, eu não sabia de ninguém, estou muito admirado. A senhora com a vizinha ficar, quem sabe, a hora da noite, trazer para o hospital, para cuidar, levar para casa. Não existe isso, irmão. Realmente não existe. São raras exceções. E causa mesmo a impressão, né? A médica foi impressionada. Talvez foi o único caso que ela encontrou até hoje, né? Da vizinha, tomar tempo e chamar a ambulância e correr para o hospital, acompanhar, olha como é que está, eu estou interessado. Isso não existe porque a situação do mundo é essa daqui. Mas o que nos diz a palavra de Deus? Nós somos aqui o quê? Peregrinos e forasteiros. Não somos portugueses, nem bolivianos, nem brasileiros, nem americanos, nem africanos.
nós como cristãos, nós temos que entender que nós somos uma família, um povo de peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Aonde nós estivermos, para nós, é uma terra estranha. Sempre vamos deparar com algumas barreiras, porque nós somos considerados mesmo um povo estranho. Por que essa gente? Que costumes estranhos, né? Coisa. Agora, por exemplo, meu filho fez aí um bom período de faculdade em Leiria. Quando agora ele se deu conta que perdeu tudo, porque marcaram a prova para o sábado, e ele foi lá, conversando na escola, não, depois foi lá com a diretora, foi conversar com ela sobre o assunto, ela ficou muito admirada, mas como? Não pode fazer uma prova no sábado? Isso é um absurdo, né? Você viu isso? Não vamos mudar a lei por causa de um aluno. Uma prova. Infelizmente aqui em Portugal parece que não tem. Parece que não tem muito amparo para isso. Eu sei que em todo o país existe a liberdade de consciência. Isso aí é negado. O país é democrático, tem liberdade de consciência. Mas às vezes é tão complicado. Imagina agora, não é? Pessoas deixarem de fazer uma prova de uma faculdade, sabe, perder. Peregrino e forasteiro, de onde você é? Esse mundo, isso não existe nesse mundo. Isso não existe nesse mundo. Mas nós podemos levar negado sua fé, é isso, pai, olha, perdi, pronto, fazer o quê? Vou perder. Não vai ter recurso, eu já vi que vai ser muito difícil, vou perder. Aí vou tentar fazer de outra vez e já prevenir de que, olha, eu não faço prova de sábado. São situações difíceis. Lá no Brasil tivemos uma dificuldade muito grande. Meu filho, inclusive, teve empenhado nisso. Ele era diretor de jovens da União Norte. E ele teve envolvido em Brasília várias reuniões com ministros, com representantes do judiciário. Finalmente a coisa lá está revertendo. Irmão, mas isso aí é uma corrente contra... Uma correnteza contra, porque a gente sabe que a tendência é o contrário. Mas pronto, parece que lá a coisa está revertendo. Por quanto tempo? Nós não podemos ajustar ao mundo. Porque, como diz aqui, ó, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. E vamos sempre deparar com esse tipo de coisa. E a pessoa, olha, de que mundo você é? Que planeta que você é? Século 21, você dizer que não faz uma prova de faculdade dia de sábado? Isso não existe, meu amigo. Isso é coisa estranha. É assim que o mundo nos vê. O jovem chega no serviço militar e diz, olha, eu não vou me alistar, não faço serviço militar. São coisas estranhas. Eu tenho comentado isso, não são coisas estranhas. Mas nós somos peregrinos e forasteiros, e nós devemos nos abster de todas as concupiscências da carne e, mais o que? Devemos glorificar a Deus para que as boas obras sejam vistas. Jesus falou nisso certa vez. Resplandeça as vossas luzes para que os homens vejam as suas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então é isso que nós temos que nos empenhar para que, de fato, tenhamos que, diante do mundo, ser mesmo pessoas diferentes, porque isso é o que Deus espera de nós. Agora, há um fato que tem que levar em conta, que para que nós tenhamos a proteção divina, para que possamos contar com a proteção de Deus e a segurança que Ele nos oferece, nós temos que estar guardados sob os seus cuidados. E qual é o território seguro em que Deus nos assegura também a sua proteção? É interessante que nos dias de Jesus, Ele estabeleceu a sua igreja. Estabeleceu a sua igreja. Porque ele sabia que o mundo ia chegar a essa situação e ele precisava de um sítio onde ele pudesse ter os seus.
que eles pudessem estar juntos, pudessem orar juntos, cantar juntos, estudar a palavra juntos e ser uma frente unida contra o pecado, contra a corrupção do mundo e mostrar que realmente tem um povo que faz a vontade de Deus. Mateus 16, aqui fala da instituição da igreja. Aqui nós relembramos quando Jesus instituiu a sua igreja. Diz assim no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, vou ler apenas a parte mais essencial para que não ocupemos muito tempo nisso. Verso 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui foi quando ele instituiu a sua igreja. E quando ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, qual o contexto desse texto? Ele pergunta para o discípulo: quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo. O povo acha que você é Elias, ou tu acha que é Eliseu, ou tu acha que é esse, que é aquele outro, que é um grande profeta, ou é João Batista. Mas e vocês, que são meus apóstolos, quem você acha que eu sou? E Pedro, em nome do grupo, o que ele diz? Tu és o Filho de Deus. Ele disse: em base desta pedra, em base desta fé, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali estava sendo instituída a igreja cristã, a igreja apostólica. Não em base de Pedro, como há um equívoco muito grande. Eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano, e lá tem uma sala muito bonita, como tudo aquilo é muito bonito, muito luxo, e tem uma pedra grande, onde está a lista de todos os pontífices, até hoje, até o último. O primeiro nome que aparece lá é São Pedro, como sendo o primeiro líder da igreja, o que realmente na Bíblia não diz isso. Não foi sobre Pedro que Cristo construiu a igreja, foi sobre a fé que Pedro professou em nome de todo o grupo de discípulos. Irmãos, em base dessa fé em Jesus é que ele instituiu a sua igreja. E agora, essa igreja, podemos dizer que é como um estojo para guardar as suas joias, que somos nós. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o verso 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 e 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 47, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui o A está craseado, não sei se é a expressão usada também, quando tem uma seta da esquerda para a direita, quando o A... Acento gráfico. Bom, aqui há um acento gráfico no A igreja, e disse que ele acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus queridos, onde é que Deus coloca, onde que Cristo está guardando aqueles que devem ser salvos? A igreja. Aqui. Por isso, a importância de você estar na igreja, conhecer a igreja, e é a igreja, não é as igrejas. Aqui não está no plural. Se nós queremos ter a certeza de sermos protegidos aqui, numa pátria, num país reservado, num sítio onde realmente estejamos sob a proteção divina, esse sítio é a igreja. Até que sejamos transportados para uma pátria melhor, a pátria do céu, nós seremos salvos,
Este é o sítio onde o Senhor acrescenta a cada dia as almas que devem ser salvas. E é um privilégio que nós temos fazer parte dessa igreja, né? Dessa igreja que Cristo é o líder. Ao lermos aqui Colossenses no capítulo 1, há um detalhe interessante que a gente percebe essa unidade da igreja. Colossenses no capítulo 1, o verso, um minutinho só, 18. Colossenses 1, 18. O que ele diz aí? Quem já tem na mão aí? O que fala referente a Cristo? Também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Portanto, irmãos, aqui o apóstolo diz claramente, falando de Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Perceberam? Um corpo, uma cabeça, uma igreja. Esse aqui é exatamente o sítio onde Cristo recruta aqueles cidadãos que estão aqui como peregrinos, estrangeiros, como nós vemos, e que deverão ser conduzidos a uma pátria melhor, a uma vida eterna. 1 Pedro 2, verso 9, uma outra referência interessante que diz respeito aos filhos de Deus, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, como que Deus vê os seus escolhidos, o seu povo, aqui no meio de toda essa multidão de povos aqui na terra. Como são classificados? Alguém mais quer ler? Vós sois quê? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aí. Obrigado, irmão. Você vê que interessante? Como é que somos classificados? É coisa importante. Acha que ser um membro da igreja? Não, sou apenas membro da igreja. Não. Se nós somos um membro praticante e fiel, como somos classificados aqui pelo próprio Deus? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E outro sítio diz que nós somos embaixadores. Embaixadores. Então, quando for tratar qualquer negócio em qualquer lugar, no setor público aí, ou na escola, onde for, comércio, você está ali como embaixador do reino dos céus. Portanto, você tem os princípios da sua nação, tem os seus costumes, a sua cultura, e você deve mostrar essa cultura, esses costumes, essas leis. Você não tem que se adaptar aos costumes, às leis, à cultura do mundo, mas você tem que se apresentar como embaixador do reino do céu, não do reino terrestre. Devemos ter essa postura. Esse é o dever que Deus colocou em nossa mão, e um privilégio também. Privilégio. Somos embaixadores. Hoje as nações tomam conta do mundo, né? São donos. Portugal é dono desse pedaço aqui. Eu fui tratar dos processos para vir para cá de residência. Meu processo tinha 36 páginas. Não tem ideia, lá no Brasil. Documentos, mais documento, declaração do filho, mais declaração de sei mais de quem, e pronto. Pacote, papel assim, por quê? Porque aqui é um país desse pequeno, né? Tão pequeno como é, mas é dono dos territórios. Para mim viver aqui, para mim ter uma carteirinha de residente como me deram agora, foi muito papel, muita declaração, muita informação, muitas reuniões. Mas é interessante, né? Interessante. Um país pequeno como aqui, mas pronto, ele é dono desse território.
E eu, como sou lá do Brasil, então queria viver aqui assim. Mas esse era o plano de Deus? Não, não é. Por isso que Deus diz, olha, melhor você vai para lá, mas lá mesmo você é forasteiro lá, você é peregrino. Não confio que você vai estar lá agora eternamente, não. Você vai forasteiro e peregrino. Vai chegar o dia que você vai dizer, olha, aqui também não dá, lá não dá, eu tenho mesmo que me preparar para uma pátria melhor, uma terra melhor. Irmãos, isso deve ser nossa preocupação. Nós devemos ter em mente que, se é assim, por que ficamos tão presos, tão agarrados às coisas aqui, né? Há um pensamento da inspiração interessante assim: considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém no mundo contaminado pelo pecado e rebelde. E determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma por ela reconhecida, a não ser as suas próprias leis de Deus. Isso é o que Deus diz para nós. Perceberam? E isso é muito importante. E nós devemos agarrar isso aqui, tendo a certeza de que a igreja de Deus é uma propriedade dele, a sua fortaleza, e aqui estamos sob seus cuidados. Se formos fiéis, aqui nós estamos sob os cuidados de Deus. Não importa se estamos em Portugal, na Espanha, na África, nos Estados Unidos, lá no Iraque, na Síria, né, no Paquistão, onde nós temos muitos irmãos, não interessa. Nós somos ali uma nação, um povo, uma fortaleza que Deus está mantendo, e é aí que nós devemos estar, até em que possamos ser transportados para uma cidade melhor. E Paulo, falando dessa cidade, Filipenses 3, verso 20, Filipenses 3, verso 20, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, meus queridos, nossa cidade está nos céus. E é de lá que nós esperamos quem? Aquele que vai vir libertar-nos de vez. Agora vocês estão preparados para uma pátria melhor. E essa era a esperança dos cristãos, não é? Muitos, desde a história da humanidade, muitos têm morrido fiéis por não abrir mão dos seus princípios, dos direitos religiosos. Muitos morreram, milhares e milhares, foram chamados a provas duras, mas muitos deles passaram para o rol dos heróis porque foram firmes. Gostaria de concluir lembrando as palavras que lemos no início do culto, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, aos Hebreus capítulo 11, diz assim do verso 13 em diante: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse espírito também daqueles que não mediram esforço, não se envergonharam, que enfrentaram a própria morte, para que pudessem ter a certeza daquilo que eles não viam, mas tinham pela fé a certeza de que existe, como nós temos a certeza de que existe, que Deus existe, Cristo existe, que há um plano da redenção e que a promessa vai se cumprir, que Ele há de vir buscar a esses para uma pátria melhor. E aí no próprio livro de Hebreus, se não leu o verso 14 e outros, disse que a herança do salvo é chamada de um país, e é esse país que nós devemos almejar em nosso coração.
vamos tratar do nosso negócio, viver a nossa vida, mas contudo, temos em mente aquilo que nós vemos na lição, que devemos buscar muito mais uma pátria melhor e uma vida que se mede pela própria existência de Deus. Queria deixar na lembrança do irmão 2 versinhos para que nós possamos sair daqui com esses versos na mente. Isaías 32, verso 18, diz assim: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Efésios 2,19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Possamos alcançar essas promessas e um dia estamos todos reunidos na presença do Senhor. Nós que aqui estamos presentes, nossos queridos internautas que estão nos acompanhando, também nós desejamos que todos vocês também se preocupem com isso. Se precisarem estudar mais a palavra de Deus, estamos à disposição, entre em contato conosco, poderemos estudar a palavra de Deus e assim nos unir nessa mesma fé, uma vez nos entregue aos santos. E também sermos todos herdeiros dessas promessas que são asseguradas aos vencedores. Deus nos dê sua graça para isso. Amém. Amém.